Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. O tema central do mês de março, nós escolhemos orientações de Jesus aos discípulos, sempre atuais. E como subtema, que é o tema da tarde de hoje, nós temos uma nova coragem para atravessar as misérias da terra. E as reflexões serão trazidas pelo nosso irmão Yuri Carvalho. Como sempre, iniciamos as nossas atividades com a leitura do Evangelho. E hoje nós vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador, o subtítulo O Jugo Leve, item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos outros. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargura. Foi isto que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Neste momento, nossos irmãos, pedimos que continuemos com os nossos pensamentos elevados para iniciarmos a oração da tarde de hoje, onde rogamos ao Pai, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a José, a Ismael, a toda a equipe espiritual do NEPOM, que intua nosso irmão Yuri Carvalho, para que as reflexões trazidas por ele contribuam para a nossa evolução espiritual. E que estejamos sempre juntos, praticando a caridade. E, sem dúvida, o amor. Estejamos sempre com Cristo em nossa mente e nos nossos corações. Que assim seja e assim é. Passo a palavra ao nosso irmão Yuri Carvalho. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui no NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, para tratar de temas relacionados ao Evangelho, a coragem, o amor. E nessa tarde, especificamente nesse sábado, dia 4 de março, para tratar desse tema da coragem. A coragem para atravessar as misérias da terra. Tema esse profundo e que nos permite acessar todas essas intimidades, muitas vezes afrouxadas em virtude das nossas invigilâncias. Então, nesse momento,
Peço permissão a todos que nos assistem, que fechem seus olhos, mentalizando a figura do nosso Mestre amado Jesus, nosso Mestre de amor, pedindo a Ele inspiração para os nossos trabalhos desta tarde, para que absorvamos a mensagem aqui dita, falada, ouvida, para que nos acalmemos, tornando-nos mais serenos, mais amigos, mais harmônicos e, acima de tudo, mais corajosos. Mestre amado Jesus, benfeitores espirituais, adentra o lar de cada um que nos assiste, renovando as energias e trazendo essa paz que todos nós precisamos, sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, novamente falando, é com muita alegria que estamos aqui, na minha casa, no Núcleo Espírita da Polícia Militar, para justamente fazer essa vinculação dos nossos propósitos de vida essas características de força psicológica que tanto precisamos exercitar no nosso dia a dia. Então, falar sobre uma nova coragem para atravessar as misérias da terra é justamente empregar ou tentar empregar todo esse legado cristão, toda a boa nova trazida pelo Cristo em seus mais fiéis preceitos, em seus mais fiéis comportamentos, todos testados nesse momento em que vivemos a Terra. Então, tomando como base o livro Boa Nova de Humberto de Campos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde em diversos outros textos, leituras, nos traz desde a destinação da Terra, as causas atuais da miséria humana, os tormentos voluntários, vamos percebendo que toda essa coragem, ela se faz brotar ou se faz atraída de acordo com toda essa capacidade de pensamentos que temos. Então, Jesus, dentro do seu íntimo, passando todo aquele momento de cumprimento da lei, de estabelecimento da Boa Nova, permitiu que diversos personagens de diversas personalidades pudessem passar por todo aquele cenário com diferentes temperamentos, mas que todos eles tiveram ou fizeram brotar dentro de si essa coragem. Desde Simão Pedro, aquele homem astuto, muitas vezes arrogante, a João, o evangelista, mais doce, tenro, mais suave, e fazendo um paralelo a nós, a todos nós que estamos aqui. O quanto nos encontramos esgotados, tais quais os discípulos daquela época, esgotados pelo imperialismo romano, esgotados por toda aquela condição de miséria em um terreno muito árido, no derredor do lago de Tiberíades, sendo muitas vezes vilipendiados em toda a sua dignidade, eles encontraram coragem para atravessar as misérias humanas. E Humberto de Campos nos traz justamente uma história de Bartolomeu. Essa história que mostra desde
os momentos de um indivíduo que pouca fé tinha, que muitas vezes duvidara, chegando ao ponto de falar do que poderia vir de bom da Galileia, duvidando de Jesus. Então ele, que muitos outros estudiosos dizem que foi Natanael, serviu como exemplo de renovação, de ressignificação da sua fé, da sua crença, tornando talvez uma das maiores histórias de recondução de todo esse pensamento de dúvida que todos nós temos, mas que, seguindo esse foco, através de entendimentos racionalizados, vamos entender o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê das nossas dores. Mas, assim como Jesus abordara quando apresentado a ele, o mestre falava: vejam, aí está um verdadeiro israelita, pois que nele não há falsidade, pois que nele não há oscilação do seu comportamento ou da sua fé. Isso quem diz é João, capítulo 1, versículo 47. Jesus não queria lhe dizer que Bartolomeu era perfeito, mas que dali os seus ensinamentos poderiam alcançar diversas outras mentes. E assim somos nós. O quanto estamos nos beneficiando, nos embevecendo da doutrina espírita e oscilamos e não vigiamos nos nossos comportamentos diários. Talvez hoje um dos grandes maiores desafios da nossa doutrina, talvez sejamos ser melhores espíritas, ser espíritas com maiores testemunhos. E vamos entrando em todas essas reflexões, porque a partir do momento em que vamos tendo como base a fé raciocinada, vamos tendo como base o nosso íntimo como maior manancial de estudo para a evolução, aqui vamos trazer a própria questão do autoconhecimento, da reforma íntima. Temos uma grande responsabilidade nesse processo. E nós como cristãos, nós como espíritas, vamos a tal ponto, precisamos a um tal ponto de deixar passar toda essa dúvida, essa agonia, mas entendendo e percebendo as pontualidades da sutileza de Deus. Hoje, em um momento, eu fui tomar um café na padaria e esses últimos dias, todos os dias, todas as manhãs, melhor dizendo, tinha um pedinte: me dê isso, pedindo um alimento, em virtude da fragilidade social em que nós estamos. Eu já saí do carro, indo trabalhar, cansado, não tinha dormido direito, e ele pediu uma ajuda mínima. Eu parei, reflexionei, voltei, o ajudei, saí muito melhor do que eu estava. Então essas sutilezas da divindade, no sentido de nos ajudar, afinal o mestre já nos dissera: ajuda-te, o céu te ajudará. Elas exigem de nós afrouxar essas correntes, muitas vezes de convicções equivocadas.
Muitas das nossas convicções pautadas no ego. Muitas dessas convicções pautadas na minha dor. Afinal, São Francisco já nos trouxera que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. Em talvez um dos maiores tratados de psicologia, de amor, de renúncia a Jesus que nós tivemos. Então, trazer esse tema é passear também em todos esses legados psicológicos trazidos pela própria psicologia cristã, como também pelas outras próprias psicologias em que nós temos à disposição. Freud já nos dizia que quando a dor é maior do que a vontade de mudar, a gente muda. E as próprias academias científicas de psicologia já mostram que aqueles que fazem bom uso da fé, ou que trazem consigo essa fé fervorosa, não aquela fé vacilante, não aquela fé onde há uma barganha com Deus, muitas vezes através de promessas, através de rituais pontuais em determinadas datas, mas aquela fé em que se insere dentro de nós, fazendo entender o que Paulo já nos dissera. Não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ali ele nada mais que dizer que ele acessou o seu ponto de fé. Então, sob minha convicção, é chegado o tempo em que todos esses conhecimentos, do Pentateuco aos principais espíritos que nos trouxeram obras, coleções, de Amélia Rodrigues, a André Luiz, a Manuel Filomeno de Miranda, a outros espiritualistas, de Yogananda, a Mikao Su e outros que nos trouxeram toda essa aproximação com a energia universal, devem ser trazidas para o coração. Devem ser trazidas para a caminhada. Devem ser trazidas para os nossos lábios, para sorrirmos mais, fazendo dilatar dentro do nosso peito essa característica divina que é a empatia. Essa característica fundamental que precisa ser exercitada, que é um dos grandes reflexos do amor. Então não mais estamos suportando falar de amor por falar. Não mais estamos falando de paz somente por falar, onde nos bastidores das nossas vidas, involuntariamente, em virtude das nossas paixões, trazemos guerras para muitos ambientes, não mais estamos suportando. Acredito muito que muitos os chamados e poucos os escolhidos se adequem a esse momento de dúvida que estamos passando. Muitos terão conhecimento, muitos acessarão, mas os escolhidos serão somente aqueles em que exemplificarem o que aprenderam. Os escolhidos serão aqueles que irão herdar a nova terra, essa terra regenerada, que terão o privilégio de reencarnar na terra, mas em uma terra mais confortável, em uma terra mais amorosa, em uma terra mais, por assim dizer, humana. E essa proposta avançada da doutrina espírita, porque ela não só se resume a relatar preceitos, convicções, frases ou pensamentos pré-estabelecidos. Afinal, Kardec já nos dissera que a fé
raciocinada é aquela que alcança, que acompanha a humanidade em seus diferentes tempos. Então, e daí, meus irmãos, nos permitimos ampliar esse pensamento de coragem que aqui estamos falando. Então a proposta é que agora ampliemos essa percepção de uma coragem mais refletida por pequenos comportamentos diários que irão construir toda essa muralha da coragem. A pedra do perdão, a pedra básica do acolhimento, do não julgamento. E aí a gente entende o que João, no capítulo 16, no versículo 33, relata o que Jesus nos dissera: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele apenas pediu que tenhamos bom ânimo, tenhamos a capacidade de dar um sentido talvez a esse sofrimento. Entendendo a destinação da Terra, e nós espíritas temos essa obrigação de entender a destinação da Terra, um mundo de provas e expiações, entendendo as causas das misérias humanas, muitos reparos de reencarnações passadas, muitos amparos dessa reencarnação presente, muitos tratados feitos antes de reencarnarmos para suportarmos com decência essas aflições, para que saiamos dessa zona mental, essa zona psíquica. Então, na própria questão 266 do Livro dos Espíritos, vamos trazer esse questionamento que faz essa reflexão, de que onde Kardec pergunta se os espíritos, que se é natural que os espíritos escolham as provas menos penosas, e os espíritos respondem: essa é uma visão da carne, porque no outro, em uma visão muito mais profunda, os espíritos, eles estão mais preocupados em se livrar das ilusões. A sua maneira de pensar é diferente. E a coragem, ela faz com que todas esses pensamentos da vida presente, da vida passada, da vida futura, encontrem um alinhamento que nos estimula. Ora, irmãos, quantos de nós adentramos nas casas espíritas, muitos motivados por expiações, provações, dores, perdas, doenças, e que, pelo estímulo dessa fé, por estarmos carregando o nosso a nossa cruz e seguindo Jesus, vamos resgatando esse ser divino que existe dentro de nós. Então a proposta é entender
porquê do meu desânimo. Entender como estamos conduzindo a nossa caminhada. E aí esses miasmas que nos enfraquecem vão perdendo força. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec é enfático, através dos bons espíritos, em dizer que o maior empecilho para a evolução da humanidade, os maiores empecilhos é o orgulho e o egoísmo. Então, e aí a gente vai entendendo até que ponto o meu orgulho ele enfraquece a minha coragem. O meu egoísmo, ele enfraquece a minha coragem. Porque, gente, essa conforme disse anteriormente, a coragem ela é construída por diversos pré-requisitos concernentes à essência divina. Aqui trazemos a fé, a caridade, trazemos também o desapego dos bens materiais, onde no própria doutrina espírita nos coloca que, conforme Jesus já nos dissera, que a felicidade não é deste mundo. Então, quando vamos entendendo dessas propriedades, vamos nos atendo com mais propriedade dessas nuances espirituais, vamos buscando orar melhor. Vamos entendendo que a fé ela se dá mediante a reconstrução íntima. Vamos entendendo que a fé, a coragem, ela vai se dando mediante renúncia de alguns comportamentos, de alguns caprichos. E talvez um dos maiores desafios hoje seja justamente evitar essas rotas de colisões. E aí retornamos a Bartolomeu. Retornamos a essa figura em que, quando Jesus o aborda, falando em que ele não haveria falsidade, ele questiona Jesus: como me conheces? E aí Filipe, que os apresentara, é citado por Jesus. Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. E assim somos os Bartolomeus. Então essa passagem de Jesus, que foi real, não se trata de parábolas, revela que Jesus o viu em virtude das suas dores. Nos conta Humberto de Campos que Bartolomeu era um homem sedento de respostas, era um homem depressivo na linguagem, na nossa linguagem atual. E ele diz: mestre, por acaso podes me explicar o porquê das minhas tristezas amargurosas? Mestre, só sei dizer que o teu evangelho, ouvir as tuas palavras, me enche de esperanças e enche a minha alma. É o que nós estamos fazendo aqui.
Então, quando trazendo Bartolomeu para essa analogia de nós para com esses cristãos primitivos, é de bom alvitre nos permitirmos a essa autoanálise. Essa autoanálise que vai nos fazer nos tornar dono de nós mesmos. Essa autoanálise que vai fazer com que nós pacifiquemos os nossos corações, acalmemos as nossas almas, revitalizando os nossos sentimentos, tornando-nos almas contentes. E é aí que vamos silenciar para avançar. Nos tornar mais humildes, tendo a coragem como esse foco, esse farol. E Jesus como o sol. Leon Denis, no seu livro, o problema eu não me recordo, do ser, do destino e da dor, ele nos fala que tenhamos como templo o universo, por altar a consciência, por lei o amor e por guia a caridade. E todas essas ações irão nos realmente fortalecer, nos dar um sentido para a vida. Ora, em diversos momentos da vida de Chico Xavier, quando ele varria ali a sua varanda, e em um desses momentos ele cantara: sozinho levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E uma das suas seguidoras: mas Chico, você cantando um sambinha? Ele: ô minha irmã, isso não é um samba, isso é o hino de todos os cristãos. Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. E aí atentamos para nós espíritas o quanto vamos tendo acesso a todas essas percepções mais aprofundadas das nossas misérias, das nossas dores, das nossas destinações, entendendo desde a loucura em que o momento em que estamos passando, do suicídio da loucura, dos tormentos voluntários, encontrando um amparo nas leis divinas ou naturais, da lei do progresso, da lei da causa e efeito, da lei de amor, da lei de transformação, da lei de destruição. Entendendo a nossa destinação, que é progredir, natrir, morrer, renatrir, encorrer, teler la loi, nascer, morrer, renascer. Tal é a lei. E assim se consta na lápide de Kardec. Então, trazer essa coragem para enfrentar as misérias humanas é de uma grande responsabilidade. De uma grande responsabilidade. E a responsabilidade que nós observamos aqui é nós como espíritas, como detentores desse pouco conhecimento da terceira revelação. Do quanto iremos ser exigidos e o quanto estamos sendo exigidos. Não existe nenhum de nós nesse momento em que
não esteja sendo convidado a conflitos. Não existe nenhum de nós aqui que não estejamos sendo convidados a tormentos, a perda da paciência. E aí me recordo de um texto escrito por Chico através de Emmanuel, em que ele fala: eu pedi a Deus amor, eu pedi a Deus paciência, Ele me deu problemas para enfrentar. Eu pedi a Deus amor, Ele me deu pessoas para amar. Eu pedi, é mais ou menos assim, né? Eu pedi a Deus alegria, mas Ele me deu tristezas para superar. Então, quando a gente percebe que o outro lado, ou o desafio nos engrandece, fica mais gostoso viver. A gente tira mais um tanto quanto desse fardo da nossa caminhada. Então a proposta não é tirar o fardo, mas fazer refletir o que Bartolomeu fez. E depois de todos esses questionamentos respondidos pelo mestre, Bartolomeu se recolheu, seguiu para Caná, e de lá ele começou a difundir essa boa nova. Porque tem uma questão muito interessante que aconteceu com Bartolomeu, gente. É que ele encontrava coragem encorajando. Ele encontrava amor amando. Ele encontrava acolhimento acolhendo. E nós? E nós? Estamos saindo desse processo de zona de conforto para dar aquilo que queremos? Afinal, o Evangelho nos ensina isso. Eu não me recordo nenhum dos 4 evangelhos proposituras de Jesus de nos dar o reino dos céus. Não à toa que professamos a reencarnação, a evolução para merecimento. E vamos entendendo os diversos níveis de pureza dos espíritos. E aí, sedimentamos essas sutilezas da nossa alma, do encorajamento para ter coragem, do acolhimento para ser acolhido, e de toda essa estreita relação com Deus, através dos nossos comportamentos, dos nossos gestos, recebendo não mais do que o merecido. Afinal, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. A cada um segundo as suas obras. Ora, meus amigos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores.
E os dos nossos desafios é compreender essas bem-aventuranças, retalhando-as em sinônimos para as nossas empreitadas diárias. Não podemos ser espíritas somente aqui na casa espírita. É preciso coragem. A coragem da fé. A coragem do enfrentar. A coragem, mais ainda, do reconhecer. Dr. Bezerra de Menezes nos falava que 50% da cura espiritual se encontrava no reconhecimento de que eu preciso de ajuda. Saindo dessa zona, muitas vezes dessas zonas de vitimismos, para construirmos. Então, a todo vitimismo, uma construção. A todo vitimismo, que é um grande mal, que fissura, causa ranhuras nas nossas estruturas emocionais e espirituais. Nos colocarmos como responsáveis, que o é, por nossa caminhada, por tudo. E essa coragem cristã vai se inserindo nessa arquitetura divina, nessa arquitetura da alma. Me recordo de Churchill, né, esse grande líder inglês durante o período da Segunda Guerra Mundial, que nos falava que sucesso não é final, fracasso não é total, a coragem de continuar é o que conta. Então, vamos medir toda a nossa capacidade de amar, de lutar, de pertencer, de superar, pela coragem que estamos tendo hoje. E ela nos permite a irmos de falhas em falhas, reconhecendo muitas vezes o Yuri egoísta, orgulhoso, o Yuri cheio de vícios, mas o Yuri que não pode perder o entusiasmo em ser melhor. Essa é a coragem. É não deixarmos que o nosso entusiasmo se apague. Chico, ele estava... Um desses estudos que nós fazemos, ele nos falou que aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Então, de ponto em ponto, de falha em falha, de ponto em ponto, nesse enfrentamento. Se nós não tivermos medo, não estamos enfrentando. Então só teremos medo se enfrentar. Se não enfrentarmos, teremos outros sentimentos, mas não medo. Então esse medo é normal, um desafio profissional, uma calúnia, uma desmotivação, porque eu nunca vi um momento tão terrível de que estamos passando, de encontrar desmotivadores. As pessoas estão se tornando especialistas em desmotivar as outras. Seja para uma palestra, seja para
estarmos conectados a esse ser divino, que é um desafio. Mas vamos ampliando a nossa visão. E vamos começar a enxergar a beleza. Não a beleza de fora, a beleza material, mas aquelas belezas construídas pela transformação interior. Encontrando beleza naquelas pessoas que se arrumam por dentro. Porque uma pessoa bela é aquela que se arruma por dentro. É aquela que sabe sorrir. É aquela que dá um passe com o olhar. É aquela que dá um passe com um sorriso. Então a coragem, ela guarda guarda uma vinculação muito profunda, conforme citei, com a reforma íntima, com a fé, com o entusiasmo, com o dia a dia, com o nosso dia a dia. Não à toa que o Cristo falou: vigiai e orai. Vigiar em virtude das nossas tentações, dos convites aos conflitos, aos desequilíbrios, aos tormentos, e orai para estabelecer essa conexão com a vida, com o divino, e transmutar essa energia negativa que nos arrebata se não vigiarmos. Então, meus amigos, são essas as nossas palavras desse sábado, de muito calor, mas também de muito amor. E é com muita alegria que falamos aqui no NEPOM, né? Minha casa, eu sou militar, e que me dá essa alegria de estar aqui, falando com sinceridade e desejando tudo de bom a todos. Então peço que todos fechem seus olhos, agradecendo ao Mestre por esse momento, por essa tarde maravilhosa. Em que nos permitiu acessar esses conhecimentos, a tocar muitas vezes aquelas energias escondidas, onde as tocamos e elas se renovam dentro do nosso ser, nos tornando melhores, mais encorajados, mais disciplinados, mais humanos. E que a tua energia, Mestre, possa envolver todos os lares, todos os irmãos que aqui conosco estão, o nosso planeta, os irmãos em tristeza profunda, e a todos, Mestre. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado, desejo a todos um final de semana de amor, de paz e de um novo 2023, com propósitos reais em nos espiritualizarmos. Então, muito obrigado, um beijo e até a próxima. Passar do outono,
que as flores caem. As árvores soltam folhas e as folhas perecem no chão. Então, quando o inverno chega, a vida parece esperar a noite escura que não termina para o sol raiar. Parece que a vida se despede sem querer voltar. Assim são os dias de dores, frios, tristes, sem cores. Mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo calor e o brilho das flores que vai brotar nos campos, brotam de novas flores. Vamos vencer. Mas vai passar, eu sei que vai passar, e o sol vai trazer de novo calor e o brilho das cores que vai brotar nos campos, brotam de novas flores. Vamos vencer. Chegou, a vida florou, tempos de dor se foram e o amor reinou. Sorrisos e abraços